nomes ali, ó, de liderança secular, ó. Joseph Safra, tem aí, tá meio ruim de ler, mas tá aí. Joseph Safra, Jorge Paulo Lerman, Marcel Herman Teles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira, José João Abdala, Abílio dos Santos Diniz, Fernando Roberto Moreira Salles. Temos aí então lideranças seculares. O que eu quero dizer com essa lista de lideranças seculares colocadas aí? Empresários, exatamente. Então, eles inegavelmente têm habilidades de liderança. Então, fizeram seus empreendimentos crescerem. Exatamente. Então, eles fizeram seus empreendimentos crescerem extraordinariamente. Mas na lista aí. Tem 20 bilhões de impressionante, né? Mas Oi? o Steve Jobs Tá aí. né? Agora, não necessariamente. Isso, essa aí também é uma qualidade. Não necessariamente você ter que diretamente, né? Contrate quem lhe diga o que é certo fazer. Não necessariamente todas as qualidades e aptidões que eles tiveram e têm, que fizeram desenvolver os seus empreendimentos, serão também qualidades e aptidões necessárias, né, ou eficazes dentro da igreja, tá certo? Porque a igreja, ela tem outro viés. A igreja, ela lida de uma forma diferenciada em relação à sua liderança. A sua liderança tem que entender, né, qual é a forma como a igreja lida com as coisas. Então, temos que sempre fazer essa diferenciação, porque de fato existe na atualidade uma tentativa de transformar a igreja numa grande empresa. Nós temos visto aí algumas igrejas que de fato têm lidado desta maneira com o evangelho, têm transformado as igrejas em grandes empresas. A frase, para mim, a frase que mais ilustra isso é: a sua igreja funciona? Quando a pessoa pergunta, a sua igreja funciona? Eu já sei que tipo de igreja ela quer. Exatamente, o que vem à mente, né? Você está ganhando dinheiro? Você está vendo, né, curas, um monte de curas que eles alegam que acontecem lá? Então, ele está falando desse tipo de troca, esse relacionamento de troca, né? A pessoa leva o dinheiro para lá e leva para casa, né, aqueles supostos benefícios que ela obtém. Então, eu coloquei embaixo no comentário: o líder secular precisa apenas de oportunidade, técnica e perseverança, e seus subordinados o obedecem em troca do pagamento. Já o líder eclesiástico conta com o carisma, tá certo? Ou caris, né, que é de onde vem a palavra graça, caris, e precisa convencer pessoas livres a se engajar nos mesmos objetivos. As pessoas que estão junto dele, eu coloquei até no líder eclesiástico o texto de 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, como ele diz aqui, perdão, me perdi um pouquinho, na palavra, está bem pequena aqui para mim, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. É, para mim, o grande manual, é uma cartilha de liderança. Paulo primeiro aprendeu, primeiro vivenciou, exerceu essa liderança, plantou igrejas por onde passou, tanto na Ásia quanto na Europa, né? Na Grécia, até em Roma, para onde ele foi, em cativeiro.
E ele plantou igrejas por onde passou. E administrou essas igrejas, geriu, né, essas pessoas, cuidou dessas pessoas, se preocupou com a fé, com a vida espiritual dessas pessoas, esteve profundamente envolvido com elas. E a partir dessa experiência que ele tem, esse know-how, ele qualifica então Timóteo e Tito como os seus representantes para, de fato, estarem em conexão com essa grande obra que ele iniciou. E aí ele passando essa orientação para Timóteo, essa orientação serve para nós. Essa orientação chega diretamente para nós, nos dando qual é o viés, qual é o direcionamento. Então ele mostra para Timóteo que é necessário haver um comprometimento total, é necessário haver um envolvimento pessoal, é necessário haver uma entrega, tá certo, total no Evangelho, é necessário que haja de fato todo esse empenho para que se possa exercer o ministério para o qual foi chamado, o ministério que lhe foi entregue. Então um líder eclesiástico, ele tem que ter essa consciência, a forma como ele está lidando com as pessoas, com que ele está lidando, a importância que tem as vidas humanas que estão nas mãos dele, né? Então ele está ministrando a vidas que foram compradas com o precioso sangue de Cristo, que não foram compradas com ouro nem com prata, né? Nem com os seus dotes, seus talentos, mas foram compradas com o precioso sangue de Cristo. Quando uma pessoa entra para o Evangelho e está agora diante dele, ele vai ministrar aquela pessoa, ele tem que entender que foi pago alto preço por aquela vida, né? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que purificou aquela pessoa de todo pecado e que colocou diante dele agora. E aí, como é que ele vai lidar com ela? Ele não pode agir apenas na mentalidade, né, comercial, financeira, administrativa, fria, tá certo? Ele tem que lidar a partir deste enfoque, no qual aquela pessoa é uma alma que foi ganha pelo sangue de Cristo Jesus. Então aí ele vai começar a valorizar um pouco mais aquilo que ele fala, a maneira como ele fala, tá certo? O exemplo que ele dá, as atitudes que ele toma em relação a essas pessoas, o quanto a sua vida tem marcado positivamente ou negativamente as pessoas que estão próximas a ele, que estão olhando para ele. Quando ele tem essa responsabilidade, quando ele encara dessa maneira, com esse nível, né, de preocupação. Então aí vamos passar adiante, ele fala aqui, eu já expliquei do líder secular e o eclesiástico. O eclesiástico tem que ter essa noção do valor daquilo que ele está fazendo, tá certo? E aquilo que está nas suas mãos para fazer, a importância daquilo que ele está fazendo. Diferença entre liderança secular e eclesiástica foi o que eu acabei de explicar. E atributos do líder padrão. Atributos do líder padrão. E aí eu coloco esse quadro para demonstrar com alguns versículos. Veja, o perfil do líder. Eu cito aí Davi. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? A situação de Golias. Golias afrontando Israel, os homens, nenhum deles com coragem suficiente para enfrentar mano a mano ali com Golias. Davi, que era o mais improvável, e é interessante isso, porque às vezes o líder é o mais improvável, né? O líder é aquele que você não esperava que fosse você, né? Não esperava que fosse justamente você. E aí, quando ele se apresenta na situação, todos veem um problema, todos veem um desafio, todos veem a impossibilidade de vencer aquele desafio. O líder vê a oportunidade. Aí é onde a coisa vira. Porque Davi não tinha condições de vencer Golias mesmo. Ele não tinha condições. E Davi também sabia que não tinha condições. Tanto que quando Golias vem até ele, né, Davi retruca. Fala: tu vens contra mim com espada, escudo, lança, capacete, arma, capacitação, tudo. E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que Davi fez? Essa batalha, se fosse só minha, já teria sido perdida. Essa batalha é do Senhor. E aí é onde o líder vai fazer a diferença. Onde todos veem ali o fim da linha, o ponto final, o problema, o líder vê ali a oportunidade do recomeço. A oportunidade, muitas das vezes, de que o nome de Deus seja glorificado através de uma situação totalmente improvável. Quando ele diz: não, isso aqui, eu estou emprestando meu corpo, estou emprestando meu tempo, minha vida, mas quem vai agir aqui vai ser o Senhor. E aí nós temos um líder que faz a diferença. Mas Davi ali era um líder? Davi se tornou. Ele não era. Mas a partir dali ele se tornou. As pessoas, mesmo que ele não fosse líder de fato, aliás,
que ele não fosse líder de fato, isso mesmo, porque Saul continuava como rei, mas ele se tornou líder de direito, que as pessoas começaram a olhar para Davi como líder, né? Então esperar alguma coisa de E Davi. ali teve promessas que ele teve recompensa. Já tinha sido ungido, exatamente. Mas era um menino ainda. Não o líder. Não, tem uma teoria. Era um menino. Era um menino. Já tinha sido ungido por Samuel, então Ah, já é um líder de fato. Não era um cara assim. Já é um líder de direito, mas não de fato. De fato ainda era Saul. E a atitude dele foi de líder. Aí a atitude dele comprovou, ratificou aquela unção. Então a unção já tinha. Com aquela atitude, Foi aí que começou o ciúme de Saul. Saul ficou louco e não era para menos, né? Dentro das igrejas também tem isso. Agora, contrariando o que nossos irmãos falaram na escola dominical domingo, quando ele viu a Golias, não foi o espinho da carne dele, foi na recompensa que ele recebeu, que foi a filha de Saul. Essa menina tirou a paz de Davi. Foi, e ali quando foi. ele se apaixonou pela... Foi difícil. Quando perceba, aí o negócio ficou feio para ele. Foi porque complicado. ela tirou a paz dele até Ali ele teve muita dor de cabeça até o fim da vida. a filha de Saul. O que é um líder eclesiástico e como é o líder eclesiástico? Aí eu cito Lucas. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E aí como Jesus resolve aquela questão, Jesus inverte totalmente a lógica. Aí, inclusive ele coloca mesmo esse contraste. Os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Só que essa lógica serve para o mundo. Essa lógica serve para as empresas. Essa lógica serve nas lideranças seculares. Mas essa lógica não serve na igreja. Porque muitas das vezes Deus de fato contraria totalmente a lógica humana. Levantando o improvável, né? Trazendo capacitação. Porque Deus gosta de brincar com as coisas. Não. É porque aquele que se coloca diante dele em humildade e de fato se dispõe a exercer, Deus levanta, Deus usa. Deus pode usar o letrado, o erudito, o poliglota? Pode, desde que ele se coloque diante dele em humildade para ser usado. Mas muitas das vezes não será este. Ele vai confiar em si mesmo, vai confiar no braço da carne, vai confiar na sua própria capacidade. Agora o humilde, que não tem, não sabe outra língua, não tem formação maior, não tem dinheiro, ele vai dizer, não, eu confio totalmente no Senhor. E é onde ele acaba alcançando exatamente aquilo que o outro deveria ter buscado, que é confiar totalmente em Deus. E é onde Deus vai e levanta e Deus usa poderosamente. E aí ele exerce uma liderança e talvez até ele nem exerça um cargo eclesiástico. Aí vai depender da estrutura eclesiástica na qual ele está inserido. Às vezes as pessoas não vão olhar para ele como um líder, não vão premiá-lo a um cargo de liderança eclesiástica. Mas Deus conta com ele como um líder. Ele evangeliza, as pessoas o ouvem, as pessoas buscam nele oração, palavra de conforto, palavra de conhecimento. Então ele exerce uma liderança de fato. É certo? Mesmo que muitas das vezes ele não exerça, né, isso no âmbito eclesiástico. Veja só, atributos do líder padrão. E aí eu vou colocar aqui estas questões. O líder padrão. Por líder padrão nos referimos ao tipo de líder menos imperfeito, uma vez que a perfeição absoluta só é encontrada em Deus. O líder padrão é aquela pessoa que reúne em si todas as qualidades necessárias para exercer o cargo diretivo. Não se trata de um super-homem, mas também não pode ser um infra-homem. Nele, embora possa haver algumas fragilidades, por outro lado, é capaz de detectá-las e corrigi-las. Isso aqui, para mim, é o mais eficaz. Isso aqui, para mim, é o que lida com a realidade. O líder não é perfeito, mas mesmo com suas imperfeições, deve tomar sua cruz e exercer a liderança consciente de que deve submeter a Cristo, para por meio de seu exemplo, conduzir outros na caminhada. Por quê? Às vezes você está esperando pelo grande líder, né, que tem assim uma palavra maravilhosa, que tem assim uma aparência, ou que tem uma capacidade, ou que é amável, ou que compreende todo mundo, ouve todo mundo. E às vezes na expectativa dessa pessoa, você vai passando os tempos e essa pessoa nunca chega. E essa pessoa nunca aparece. Então, eu acredito que o mais inteligente é lidar com o que você tem.
Então, aquela pessoa que está ali, quais são os pontos fortes dela? Vamos valorizar os pontos fortes. Quais são os pontos fracos dela? E aí você tem que ter o respeito e a sinceridade, né? Equilibrar os dois. Respeito e sinceridade, para chegar até ela e colocar isso de forma clara para ela. Sem passar por cima de sua autoridade, mas também sem ser falso, hipócrita. E colocar, me desculpe, mas o senhor está falhando nisso aqui. Isso aqui vai prejudicar o senhor, vai prejudicar a obra de Deus. Né? Então colocar de uma forma respeitosa, mas também de uma forma bastante verdadeira, bastante aberta, para que aquele líder também tenha um retorno, um feedback, tá certo? Sobre quais são os seus problemas e como resolvê-los. E ele se preocupa em resolvê-los. Porque se o líder se cerca de bajuladores, aí está seu fim. Que nem algumas pessoas que colocam o líder como uma escada através da qual ele chega a determinada ascensão, um cargo eclesiástico. Quando você tem pessoas que estão em volta de você, querendo utilizar você como uma escada para chegar a algum lugar, geralmente essas pessoas não vão ser sinceras com você. Porque elas não querem que você cerceie a oportunidade que você vai ser para elas. Então o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para os seus defeitos e você vai ver só as suas qualidades e você vai elogiá-la o máximo de vezes possível, para que aquela oportunidade esteja sempre aberta. Você vê ela não como uma pessoa que está ombro a ombro com você na obra de Deus, buscando o melhor para a obra de Deus, para a glória do nome de Deus. Você está vendo ela como um degrau, tá certo? No qual você vai subir e chegar até outro lugar. Ela é só uma passagem. E aí quando você tem pessoas assim, você corre um grande risco. Porque defeito todo mundo tem, meu irmão. O liderado tem defeito e o líder tem defeitos e às vezes acaba adquirindo outros defeitos por estar tendo que tomar decisões. Então a pessoa que é pressionada a tomar decisões, você está tranquilo no seu lugar, você só cuida da sua vida. Às vezes tem um monte de problemas em você que nem você conhece. Você é exposto a determinadas situações, por exemplo, você nunca foi exposto a uma situação de risco iminente na sua vida. Pela misericórdia de Deus, você foi guardado. Só que um dia que você for exposto a esse risco, aí é que você vai conhecer como você age numa situação assim. Uma arma na cabeça, né? Uma situação de alto risco da sua vida. Como é que você age num momento desse? A sua aceleração do seu coração, batimento cardíaco, adrenalina, como é que você toma decisões rápidas e tal. Então, quando você é exposto a algo assim, você sabe, não, eu sei que numa situação dessa eu corro, ou eu enfrento, ou eu não sei o quê. Agora, se você nunca foi exposto, você não sabe. E uma pessoa que é colocada na liderança, ela é exposta a um variado número de situações que ela não era antes. Diferente. E foi o caso de Moisés, né? Moisés. Na hora que Moisés estava se sentindo cansado. Sentiu muito enfadado por causa do peso que ele estava carregando. Jetro, quando chega Moisés, ele fala, você não vai aguentar essa pressão. Uma situação interessante isso aí. Ele vai tomar muito mais decisões do que uma pessoa lidando somente com a sua vida em particular. Então ele vai tomar decisões que afetam a vida das pessoas. E assim ela vai estar exposta a muito mais situações novas que ela vai ter que avaliar e corrigir. E é onde, se ela tem pessoas sinceras perto dela, se ela tem pessoas honestas, e aí é onde está. O quanto você está disposto a pagar para ser honesto? Às vezes você pensa, vou ser honesto nada, eu vou critico essa situação aqui, uma crítica construtiva. Falou, me desculpa, mas isso que você falou passou do limite, eu acho que você devia maneirar nisso aqui. Aí daqui a pouco o risco que você tem medo. Mas se ela começar a me perseguir a partir desse momento? Então é muito complicado, é muito difícil quando você lida com uma liderança a qual você tem medo da reação não madura, a reação infantil, uma reação na qual ela não consegue absorver aquela informação, né, e colocar ela como um crescimento, colocar ela de fato como uma correção. E aí, claro, se você percebe que a pessoa tem maturidade, você se sente mais seguro para fazer essa crítica. Mas se você sente que a pessoa é imatura, muitas das vezes você vai evitar. A não ser que você de fato tenha coragem e vai lá e fala, não, independentemente do que ela fizer, eu vou falar e pronto, e acabou-se. Vamos lá. Categoria de líder, ele diz, líder comum
também chamado líder liderado. O líder comum é um coadjuvante. Trata-se daquelas pessoas medianas que não estão muito acima nem muito abaixo das exigências para o cargo diretivo. Nessa categoria está a maioria dos líderes, tanto nos negócios seculares como no governo da igreja. O nível de capacidade entre eles varia bastante. Eu coloquei exemplo, coloquei até as tropas de soldados romanos ali, e o texto que diz, olha só, em todas as organizações há um grande grupo de pessoas com capacidades medianas, mas longe de desprezá-las, elas são essenciais para o bom funcionamento da organização, pois mesmo não sendo extraordinárias, sabem desempenhar com razoável habilidade suas funções e sabem executar ordens bem esclarecidas. Assim como um poderoso exército, os comandantes não seriam nada sem um corpo militar integrado de soldados bem treinados e que executam as ordens de maneira eficaz, sendo no momento da batalha cada soldado um pequeno líder em sua posição. Então olha para um agrupamento militar, um destacamento militar. Você tem ali um grande destacamento militar. Você tem líderes de 100, você tem líderes de 500, líder de 1000, líder de 10.000, tá certo? Então você tem as patentes. Conforme as patentes vão subindo, vão havendo níveis diferentes de decisão. Tem pessoas que podem tomar decisões com tamanha autoridade, que ele pode pôr fim à guerra, falar, não, recua, acabou a batalha, não vamos mais investir aqui nessa situação, cada um vai se protejam dentro do quartel. Então, uma pessoa de alta patente que pode tomar uma decisão dessa. Mas existem pessoas de patentes inferiores que tem que esperar por aquela decisão. E descendo até o nível da base, você tem os soldados. Nos soldados, você tem o exemplo máximo do liderado. O soldado é um liderado, ele recebe ordens e as executa. Só que quando você olha para a situação do soldado, no campo de batalha, no calor da batalha, você não vai ter um general perto de cada soldado instruindo ele sobre como lutar. Dizendo, olha, pega a espada assim, enfia na barriga dele, pega a lança, joga, pega o escudo, defende aqui, faz isso. Direita, esquerda. A decisão ele tem que tomar, né? É igual Ele vai estar, exatamente, ele vai estar vai diante do adversário e ele vai ter que decidir qual será a melhor ação. Ele vai jogar uma lança no cara, ou ele vai esperar o primeiro cara vir para se defender com o escudo e atacar, fazer um contra-ataque com a espada. Em alguns momentos ele toma decisões. Mas eu acho que ele toma decisões ali também por sobrevivência. Isso, aí você tem o maior interesse dele que é se manter vivo. Se manter vivo. É o melhor, exatamente, é o melhor salário, né? É a melhor troca, se manter vivo. Então o interesse dele mesmo em se manter vivo. Mas quando você olha para essa